Limites de funções em Rn. Nesse vídeo, nós vamos apresentar a definição de limite de uma função definida em Rn e algumas propriedades deste limite, sempre fazendo o paralelo com o caso n igual a 1. Então, vamos aqui apresentar a definição de limite de uma função definida em Rn, assumindo valores na reta. Então, considere f uma função definida em um domínio contido em Rn, assumindo valores na reta, e seja P0 um ponto de acumulação no domínio da função f. Antes de definirmos formalmente o limite para uma função definida em um domínio de Rn, vamos relembrar geometricamente o que acontecia na definição de limite no caso que n era igual a 1. No caso n igual a 1, nós tínhamos que, fixado uma vizinhança genérica de L, tão pequena quanto se queira, nós precisamos encontrar uma vizinhança do ponto P0, de modo que todos os pontos dessa vizinhança do ponto P0 sejam levados pela f nessa vizinhança de L, que é uma vizinhança arbitrária. Portanto, nós temos que pontos próximos de P0 são levados em pontos próximos de L. E observe ainda que a nossa vizinhança, no caso n igual a 1, era esse intervalo aberto. Considere agora o caso em que n igual a 2, ou seja, nós temos uma função definida em um domínio de R2, assumindo valores na reta. E nós queremos definir o limite desta função em um dado ponto de R2. Antes, vamos relembrar que uma vizinhança de um ponto P0 em R2 é uma bola aberta. Portanto, de maneira análoga ao que nós tínhamos no caso n igual a 1, se considerarmos uma vizinhança arbitrária, seja uma vizinhança genérica do ponto L, tão pequena quanto se queira, então nós precisamos encontrar uma vizinhança do ponto P0, de modo que todos os pontos dessa vizinhança sejam levados pela f nessa vizinhança do ponto L que escolhemos. Portanto, pontos próximos de P0, seja numa vizinhança do ponto P0, são levados pela f em pontos próximos de L. Agora, observe que, no caso n igual a 1, nós temos duas maneiras de aproximarmos do ponto P0. Nós podemos aproximar do ponto P0 pela esquerda, então a gente está aproximando aqui de P0 pela esquerda, ou eu posso aproximar de P0 por valores à direita do ponto P0. Então, nós podemos dizer que existem apenas dois caminhos para aproximar de P0, ou pela esquerda ou pela direita. No caso n igual a 2, existem várias maneiras de aproximarmos do ponto P0. Por exemplo, podemos aproximar do ponto P0 por este caminho, podemos aproximar por este caminho, por este, ou seja, existe uma infinidade de maneiras de aproximarmos do ponto P0. Queremos agora definir o limite de uma função em um ponto formalmente. Vamos primeiro relembrar o caso quando n igual a 1. Quando n é igual a 1, nós temos que o limite de uma função em um ponto é definido da seguinte forma.
para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que módulo de x menos p0 menor que delta implica módulo de f de x menos L menor do que epsilon. O que significa isso? Isso daqui significa que, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que, para todo x próximo de p0, nós temos f de x próxima de L. Lembrando que módulo de f de x menos L menor do que epsilon significa a distância de f de x até L, menor do que epsilon. E o módulo de x menos p0 menor que delta significa a distância de x até p0 menor do que delta. Nós usamos esta notação para indicar que o limite da f de x, quando x tende a p0, é igual a L. Para n igual a 2, a definição formal do limite, então, fica da seguinte forma. Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que a distância de x até o ponto p0 menor que delta implica módulo de f de x menos L menor do que epsilon. A notação, nesse caso também, é dada dessa forma, que significa limite da f de x quando x tende a p0 igual a L, onde o x nosso, lembrando que está em R2. Vamos ver agora algumas propriedades do limite. Então, considere f, g e h funções de um domínio contido em Rn, assumindo valores na reta, e P0 um ponto de Rn, um ponto de acumulação em D, que é o domínio da nossa função f, g e h. Então, a primeira propriedade que nós temos é que o limite, quando existe, ele é único. A segunda propriedade nos diz que se f é um polinômio, então o limite de f de x quando x tende a p0 é o polinômio aplicado no ponto p0. Observe que esse x nosso é uma n-upla da forma x1, x2, xn, bem como o nosso ponto p0, pois ele é um ponto de Rn. Terceira propriedade. Se o limite da f de x, quando x tende a p0, for igual a L, e o limite da g de x, quando x tende a p0, for igual a m, então nós temos que o limite da f de x mais g de x, quando x tende a x0, é igual a L mais m. Ou seja, nós temos aqui que o limite da soma é a soma dos limites. Temos também que, se o limite da f de x for L e o limite da g de x for m, então nós temos que o limite da diferença é a diferença dos limites. Nós temos também que o limite da f de x vezes g de x, quando x tende a p0, é igual a L vezes m. Ou seja, nós temos que o limite do produto é o produto dos limites. Temos também que o limite de f de x sobre g de x, quando x tende a p0, é igual a L sobre m, se o m for diferente de zero. Ou seja, o limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o limite da g de x, quando x tende a p0, seja diferente de zero. Quarta propriedade, se nós tivermos f uma função limitada e o limite da g de x, quando x tender a p0, for zero,
então o limite do produto f de x vezes g de x, quando x tende a P0, é igual a zero. Ou seja, se temos uma função limitada e a outra indo para zero no limite, então o limite do produto também vai a zero. Essa quinta propriedade é o teorema do confronto. E diz o seguinte: se a f de x for menor ou igual a g de x e a g de x menor ou igual a h de x para todo x pertencente à bola aberta de centro P0 e raio delta, para algum delta maior que zero, e o limite da f de x, quando x tende a P0, for igual a L, e o limite da h de x, quando x tende a P0, também for igual a L, então nós temos que o limite da g de x, quando x tende a P0, também será igual a L. Ou seja, se nós tivermos uma função g de x limitada por baixo por uma função f de x e por cima por um h de x, e o limite da f e da h coincidirem, então nós conhecemos o limite da g, que irá coincidir com o limite da f e o limite da h, que são iguais. Vamos então ver um critério de não existência do limite. Relembrando o caso n igual a 1, suponha que nós temos uma situação em que, quando aproximamos de P0 pela esquerda, esses pontos que estão na vizinhança de P0, mas à esquerda de P0, sejam levados pela f em uma vizinhança L1. E os pontos que estão à direita de P0 são levados pela f em uma vizinhança L2, ou seja, o limite da f de x quando x tende a P0 pela esquerda é igual a L1, e o limite da f de x quando x tende a P0 pela direita é igual a L2. Para que o limite da nossa função exista, nós sabemos que os limites laterais têm que existir e serem iguais. Então, como nós estamos buscando um critério de não existência do limite, para que o limite não exista, basta então que L1 seja distinto de L2. Então, se isso acontece, L1 diferente de L2, então nós temos que não existe o limite da nossa f de x, quando x tende a P0. Então, esse é o critério de não existência do limite no caso n igual a 1, ou seja, os limites laterais existem, mas são distintos. Portanto, o limite da função não existe. Considere agora o caso n igual a 2. E suponha que temos a seguinte situação. Nós temos uma vizinhança do ponto P0 que está no plano XY e suponha que estamos aproximando de P0 por dois caminhos distintos, que estamos chamando aqui de C1 e C2. Quando aproximamos de P0 por pontos sobre o caminho C1, esses pontos estão sendo levados pela F nessa vizinhança L1. E quando aproximamos de P0 por pontos sobre o caminho C2, esses pontos estão sendo levados pela F na vizinhança de L2. Ou seja, nós temos que o limite da f de x, quando x tende a P0 por pontos que estão sobre o caminho C1, esse limite dando L1, e o limite da f de x, quando x aproxima de P0, e x pertencente ao caminho C2, dando L2. Para que o limite dessa função, quando x tende a P0, exista, nós devemos ter L1 igual a L2, pela unicidade do limite. Mas, como estamos buscando um critério de não existência do limite, então, para que esse limite não exista, é suficiente que L1 seja diferente de L2. Portanto, para que o limite de uma função definida em um domínio de R2 não exista,
basta encontrarmos dois caminhos passando pelo ponto P0, de tal forma que os limites, quando x aproxima de P0, através destes caminhos, sejam distintos. Mas observe que o fato de encontrarmos dois caminhos onde o limite seja diferente, isso não implica na existência do limite, pois podemos ter um outro caminho onde o limite seja diferente destes dois caminhos encontrados. Portanto, este critério é apenas para a não existência do limite. Ou seja, se encontrarmos dois caminhos e o limite por esses dois caminhos for distintos, nós podemos garantir pela unicidade do limite que o limite não existe. Então, aqui nós temos o critério da não existência do limite, ou seja, se existem dois caminhos distintos, C1 e C2, tais que o limite da f de x, quando x tende a P0, por esses dois caminhos distintos, se esse limite é diferente, então podemos afirmar que o limite da função não existe. Vamos agora ver alguns exemplos, onde a nossa função f é uma função definida em um domínio de R2. Vamos primeiro considerar a nossa função f de xy dada pela lei de formação x² menos 2y mais 1 sobre x³ mais y³ mais x vezes y mais 3. Então, queremos calcular esse limite, quando x tende a zero, y tende a zero, dessa nossa função. Agora, observe, quando o nosso x tende a zero, então x² tende a zero. Y tende a zero, então menos 2y também irá tender a zero. Temos também que x³ tende a zero, y³ então vai tender a zero, quando xy tende a zero, x vezes y também tende a zero. Assim temos que o limite do nosso numerador existe e tende a 1, e do denominador também é um limite que existe e tende a 3, que é diferente de zero. Portanto, usando as propriedades de limite, nós podemos dizer que este limite é igual a 1/3. Observe que aqui nós estamos usando a propriedade do limite de um polinômio, limite da diferença, limite do produto, limite da soma, limite do quociente. Considere agora f de xy dada pela lei de formação x² sobre x² mais y². Observe que o domínio dessa nossa função f é o conjunto dos xy pertencentes a R2, tais que x² mais y² diferente de zero. Ou seja, vai ser o R2 menos o ponto 0, 0. Nós queremos verificar se o limite dessa função, quando x e y tende a zero, se esse limite existe. Se existe, devemos calcular. Para calcularmos este limite, devemos usar as propriedades já vistas anteriormente. Bom, então queremos calcular esse limite caso exista. Observe que, quando o nosso x tende a zero, nós vamos ter que x² tende a zero. Então, eu tenho x² tendendo a zero, e y tende a zero, y² tende a zero. Então, nós vamos ter o numerador indo a zero e o nosso denominador indo a zero. Se substituirmos x igual a zero, y igual a zero na nossa função, porque a gente tem um polinômio aqui. Então, nós teríamos 0 sobre 0. Só que 0 sobre 0, como nós sabemos, é uma indeterminação.
Então, eu não posso simplesmente substituir meus valores, ou seja, usar a regra do quociente nesse caso. Por que eu não posso usar a regra do quociente? Porque aqui embaixo, no nosso denominador, está dando zero. A regra do quociente vale desde que o limite da de cima exista e o limite da de baixo, além de existir, ele tem que ser distinto de zero. Então, a propriedade do quociente, nesse caso, não se aplica. Bom, para tentar provar que o limite existe, nós podemos tentar usar outras propriedades. Mas pode ser que esse meu limite, que está dando uma indeterminação, quando a gente substitui diretamente, pode ser que esse limite não exista. E pelo critério da não existência do limite, se nós calcularmos o limite por dois caminhos distintos e o valor desse limite é diferente, então nós já podemos concluir que ele não existe. Então é isso que nós vamos fazer. Vamos primeiro tentar calcular por caminhos distintos, passando pela origem, ou seja, pelo 0, 0. Então vamos calcular esse limite por retas passando pelo ponto 0, 0, ou seja, retas do tipo y igual a m vezes x. Pelo ponto 0, 0, passa uma infinidade de retas. Então, calculando o limite de x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, quando x e y tende a zero, e substituindo o nosso y por m vezes x, nós temos então que esse limite vai ser igual então ao limite quando o x tende a zero de x ao quadrado mais m vezes x ao quadrado. Então, no lugar de y, nós substituímos por m vezes x. Observe que agora nós estamos com o limite apenas na variável x. Portanto, esse limite, então, vai ser igual ao limite quando x tende a zero da função. Aqui podemos colocar o x ao quadrado em evidência. Colocando o x ao quadrado em evidência e simplificando, nós temos então o limite de 1 sobre 1 mais m ao quadrado. M é uma constante em relação à variável x. Portanto, esse nosso limite vai ser igual a 1 sobre 1 mais m ao quadrado. Agora, esse m nosso, se tomamos m igual a zero, ou seja, a reta y igual a zero, nós vamos ter esse limite igual a 1. Se tomamos m igual a 1, ou seja, a reta y igual a x, nós vamos ter esse limite dando 1 sobre 2. Portanto, tomando duas direções distintas, o nosso limite está dando diferente. Então, pelo critério da não existência do limite, nós concluímos que esse limite nosso não existe. Então, nós temos que o nosso limite não existe, pois tomando dois caminhos distintos, ou seja, duas direções distintas, o nosso limite está dando diferente. Observamos que esse critério só é válido para o caso da não existência do limite. Então, encontramos dois caminhos e o limite deu distinto, portanto, o limite não existe. Para provar que o limite existe, devemos usar as propriedades. Não é suficiente mostrar que ele é igual para 2, 3, 4, 5 ou mais caminhos. Tenho que usar as propriedades. Considere agora a f de xy dada por xy² sobre x² mais y².
Queremos então calcular o limite dessa função quando x tende a zero e o y tende a zero. Primeiro, vamos tentar usar as propriedades para resolver esse limite. Observe que quando x tende a zero, nós temos x e y tende a zero, então nós vamos ter que x, y ao quadrado, isso daqui irá tender a zero. X ao quadrado mais y à quarta também tenderá a zero. Usando então a propriedade do quociente, nós teríamos que 0 sobre 0. Bom, 0 sobre 0, nós sabemos, é uma indeterminação. E ainda nesse caso, nós temos que observar que o limite que está aqui no denominador está indo a zero. Então, nós não podemos, na verdade, aplicar a lei do quociente. O limite do quociente é o quociente dos limites, porque essa parte está indo a zero. Então, pode ser que esse limite não exista. Se ele existe, eu tenho que provar utilizando outra propriedade, não a do quociente. Mas é mais fácil, muitas vezes, como a gente não tem ideia de qual propriedade usar aqui, tentar fazer por caminhos distintos. Então, suponha que eu calcule o limite por dois caminhos distintos. Se ele der igual, isso não vai me provar nada. Mas se der diferente, nós sabemos então que esse limite não existe. Caso tomamos dois caminhos e o limite dê igual, não significa que ele existe. Apenas nós não podemos garantir que ele não existe. Mas se ele existir, o valor desse limite terá que ser esse encontrado quando calculamos por dois caminhos distintos. Então, vamos tentar calcular utilizando dois caminhos distintos. Primeiro, vamos usar retas passando pela origem, ou seja, pelo ponto 0, 0. Vamos tomar as retas y igual a m vezes x, então m me dá a inclinação dessa reta, né? E o eixo y, vamos tomar o eixo y, ou seja, o x igual a 0. Daí nós vamos ter então que o limite da nossa função x, y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y à quarta, quando substituímos y por m vezes x, será igual, então, ao limite, quando x tende a zero, de x, mx ao quadrado, sobre x ao quadrado, mais mx, tudo isso à quarta. Observe que agora temos o limite apenas na variável x. Então, agora estamos no caso de FUV, o limite em uma variável. Daí, colocando x ao quadrado em evidência e simplificando, nós temos o limite de m ao quadrado vezes x sobre 1 mais m à quarta x ao quadrado. Quando o nosso x tende a zero, nós vamos ter que nós temos x indo para zero e aqui também o x ao quadrado irá para zero. Portanto, esse nosso limite, quando x tende a zero, em cima está dando zero, e aqui embaixo, 1 mais, vai ficar m à quarta vezes zero, vai me dar 1. Então, em cima está indo a zero e embaixo está indo para 1. Portanto, nós temos zero sobre uma constante, então esse limite igual a zero. Agora, tomando o eixo y, ou seja, x igual a zero, nós vamos ter que esse limite vai ser igual ao limite quando y tende a zero, de 0 sobre 0 mais y à quarta, que é igual, então, a 0. Nesse caso, então, tomando qualquer reta passando pelo 0, 0 como sendo y igual a m vezes x, nosso limite deu 0.
E tomando o eixo y, ou seja, x igual a zero, nós temos também que o nosso limite é igual a zero. Portanto, qualquer que seja a reta passando pelo ponto 0, 0, o limite existe e vale zero. Mas pode existir uma outra curva tal que esse limite não exista. Vamos agora calcular o limite da nossa função aproximando do 0, 0 por parábolas converse no 0, 0, ou seja, por parábolas do tipo y igual a mx², que são estas parábolas, que têm o verso no 0, 0 e estão aqui no eixo y. E por parábolas do tipo x igual a my², que possui o vértice no 0, 0 e estão aqui no eixo x. Então, calculando o limite quando x tende a zero e y tende a zero da nossa função e substituindo o nosso x por my², temos que limite quando y tende a zero de my² vezes y² sobre my, tudo isso ao quadrado, mais y². Portanto, nós temos agora o limite em uma variável, ou seja, dependendo apenas da variável y. Colocando y² em evidência, nós vamos ter limite quando y tende a zero, y² irá cancelar, que aqui nós temos y², aqui também y², aqui y². Então, nós vamos ter o limite, quando y tende a zero, de m sobre m² mais 1. Observe que nossa função agora não depende da variável y, ou seja, nós temos o limite de uma constante. Portanto, esse limite, então, nós sabemos calcular, que vai me dar m sobre m² mais 1. Portanto, o nosso limite está dependendo da parábola, ou seja, está dependendo da direção que estamos tomando. Logo, esse limite não existe.